Instituto Alicerce, para aqueles que ainda não nos conhecem, é uma organização sem fins lucrativos que, em parceria e numa execução em conjunto com a Alicerce Educação, a gente trabalha na missão de eliminar as defasagens de aprendizado que existem hoje no país e que, infelizmente, impactam pessoas de todas as idades, não só os alunos em idade escolar, mas os adultos que um dia foram alunos e frequentaram a escola também. Então, é um desafio que permeia todas as faixas etárias no nosso país, e é um problema, infelizmente, que foi muito agravado durante a pandemia, né? Então, é um dos temas mais quentes, eu acho, da educação, é a defasagem, né? E eu estou super feliz hoje de estar podendo receber todos vocês, não só os nossos convidados, mas todos vocês, para a gente ter um papo sobre esse assunto que é super, super especial. Eu convido todo mundo a conhecer um pouco mais sobre o Instituto Alicerce. A minha equipe vai trazer aqui no chat o nosso site, nossas redes sociais, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O chat aqui do Zoom, para aqueles que ainda são um pouco familiarizados com a ferramenta, mas o chat do Zoom, ele fica disponível, ele está aberto, então encorajo e estimulo vocês a se apresentarem aqui, para que a gente possa saber de onde vocês são, quem vocês são, e a gente fique, né, torne a conversa ainda mais rica aqui entre todos. Então, encorajo a participação de todos no chat. Algumas pessoas já estão até trocando por lá. Aqui no Instituto, uma das nossas frentes de trabalho são as parcerias com o poder público, né? A gente entende que são atores essenciais no trabalho do desenvolvimento econômico e social, e principalmente com esse foco de eliminação de defasagem de aprendizado, né? Então, esse é o tipo de parceria que a gente tem buscado firmar com diversas entidades governamentais, entre municípios e governos do estado. Então, é uma frente de trabalho super importante aqui para o Instituto. O papo de hoje, ele está super especial, porque a gente vai discutir exatamente isso, como que a gente consegue eliminar as defasagens de aprendizado que foram acumuladas ao longo de, enfim, muitos anos, para não dizer décadas, e intensamente agravada durante a pandemia, e eu estou muito feliz porque as 3 convidadas hoje do nosso papo, cada uma na sua área de expertise, tem muito para contribuir para esse assunto, né? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui as nossas convidadas. A professora Raquel Teixeira, natural de Goiânia, possui uma extensa carreira de serviços prestados na área da educação, é PhD em Linguística pela University of California, em Berkeley, graduada em Letras e mestre em Letras Linguística pela Universidade de Brasília, tem especialização em etnolinguística pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutorado em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris. É membro fundadora do Todos pela Educação, além de integrante da Academia Feminina de Letras de Goiás. Atual secretária de Educação do Rio Grande do Sul, trabalhou como coordenadora da Escola de Formação de Professores de São Paulo em 2020 e 2021. Nos últimos 20 anos, foi secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Cidadania e secretária de Esporte em Goiás. Foi também conselheira do Conselho Nacional de Educação e deputada federal por 8 anos. Raquel, muito bem-vinda, obrigada pela participação. Tenho também aqui comigo a Cláudia Costin, fundadora e diretora do CEIP, que é o Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ela foi diretora global de educação do Banco Mundial em 2019, também membro da Comissão Global para o Futuro do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho. É professora visitante da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, tendo lecionado também na PUC, no INSPER e na ENAP, no Canadá. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. É colunista da Folha de São Paulo, comentarista especialista em educação para a CNN Brasil, cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação, integra desde o final de 2020 o IEL, Instituto para Aprendizagem ao Longo da Vida, Institute for Lifelong Learning, da Unesco e no conselho da Qatar Foundation. Cláudia, e ela também é conselheira aqui do Instituto Alicerce. Então, Cláudia, muito obrigada, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, por fim, temos também aqui a Mônica, que é pesquisadora na área da ciência e da aprendizagem, doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, pós-doutora em distúrbios da cognição humana pela Universidade de McGill, no Canadá,
Ela foi professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa aqui de São Paulo, diretora-presidente do Instituto ABCD, diretora de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento na Coruja Educação, é cofundadora no Alicerce Educação, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento e Impacto e também é minha conselheira aqui no Instituto Alicerce. Como eu gosto de apresentar a Mônica, ela é o cérebro por trás do método do Alicerce. Então também, Mônica, super bem-vinda. E eu sou a Andréa Matsui, eu sou presidente aqui do Instituto. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu vou já começar o nosso papo sem mais delongas, já com uma pergunta, e aí também peço para que as convidadas também se apresentem e tenham o seu minuto de fala também. Mas já começando aqui para a gente esquentar os motores, secretária Raquel, super obrigada pela sua presença. Eu acho que é muito bacana ter você aqui no nosso painel, podendo dar o seu depoimento como uma secretária atuante, né, da educação e num estado tão importante quanto o Rio Grande do Sul. Eu acho que um outro tema, além da defasagem, né, que tem sido super quente dentro da educação, é a implantação do novo ensino médio, né? Então seria super bacana ouvir de você um pouco sobre como tem sido essa implantação do novo ensino médio num contexto de pandemia, né, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, como tem sido a experiência no Rio Grande do Sul, né, como tem sido essa implantação em meio à pandemia. Obrigada, Andréia, boa noite a você, a Cláudia, a Mônica, todos que nos acompanham e todos os participantes desse momento. Exato, Andréia, o momento é muito difícil, né? 2 anos trancados em isolamento social, 2 anos de perdas de vidas, de aprendizagem, de sonho, de futuro, e nós estamos agora nesse processo de retorno que está muito difícil também. No início, logo que nós começamos as aulas, estava todo mundo em lua de mel, uma delícia voltar e ver os colegas. A lua de mel acabou e agora toda a violência acumulada ao longo de 2 anos está vindo à tona. Os alunos ficaram 2 anos sem muita rotina em casa. Os pais deixaram os meninos à vontade para ficarem dentro de casa. Então, eles estão tendo dificuldade, isso de todas as idades, com rotina, com horário, com disciplina. Muitos, Andréia, assistiram, presenciaram, viveram a violência, seja verbal, seja psicológica, seja física, e aquela violência acumulada em 2 anos está vindo à tona. E a gente vive esse retorno difícil exatamente no momento de uma mudança educacional profunda, que foi a BNCC e principalmente a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, alinhada com a BNCC, que muda o nosso jeito de fazer educação ao articular as competências cognitivas com as competências socioemocionais em favor de uma educação integral. Só nisso aí a gente já vê a mudança profunda. O foco deixa de ser o professor e o ensino, passa a ser a aprendizagem e o aluno, com todas as implicações de trabalhar por área de conhecimento, de articular teoria e prática, que são hábitos muito arraigados no nosso sistema educacional brasileiro, extremamente teórico, acadêmico, com dificuldade de articular teoria e prática, e com dificuldade de trabalhar por área de conhecimento. A gente está muito acostumado com as caixinhas fechadinhas dos componentes disciplinares. Então, como em todo o Brasil, não é uma experiência trivial, mas que está sendo muito rica aqui no Rio Grande do Sul. Quando a lei foi aprovada em 2017, já em 2018, a carga horária aqui foi ampliada de 800 para 1.000 horas anuais. Então, já houve uma mudança lá atrás. O Rio Grande do Sul viveu um projeto piloto com 264 escolas. Quando eu cheguei, até o ano passado, em outubro, o Conselho Estadual de Educação ainda não havia aprovado a reforma, isso foi feito em outubro. O ano passado mesmo, nós já começamos um processo intenso de formação de professores, principalmente em áreas novas para os professores, por exemplo, projeto de vida, mundo do trabalho, cultura digital. Então, isso nós começamos já o ano passado.
Esse ano, a nossa jornada pedagógica abordou a questão do ensino médio. Fizemos um grande seminário de ensino médio em outubro do ano passado. Na verdade, vou fazer propaganda desse seminário, ele foi fantástico. Ele está disponível no nosso canal do YouTube, TV Seduc RS. São 5 horas, divididas em palestras e períodos de 1 hora, com pessoas muito importantes na implantação do ensino médio, Rocieli Soares, Kátia Smolli, Ana Inoue, a Maria Helena Guimarães, o Paulinho, enfim, é um seminário que tem as bases bem articuladas. E esse ano nós estamos, então, com o primeiro ano funcionando já nos moldes da reforma. Segundo e terceiro continuam no modelo antigo. O ano que vem teremos o primeiro e o segundo ano na reforma, e aí, esse ano a gente tem 800 horas de formação geral básica e 200 distribuídas entre cultura digital, mundo do trabalho e projeto de vida. Em 2023, teremos as 600 horas, e não mais 800, 600 horas de formação geral básica, 400 horas de itinerários formativos específicos. E esse ano, André, está tendo um trabalho muito bacana, muito legal, de formatação final desses itinerários. Acabamos de recolher os resultados de uma consulta feita à comunidade. Em maio, a gente faz uma primeira apresentação do formato final. Em setembro, finalmente, a gente apresenta as trilhas formativas, como serão implementadas em 2023, de tal forma que esse ano, em setembro, os alunos já deixam escolhidos os itinerários formativos que vão cursar em 2023. Em 2024, então, teremos os 3 anos já no modelo novo, e aí a gente vai ter o novo Enem também já no modelo novo. Agora, eu fiz um piloto com vocês o ano passado, Andréia, para quem está assistindo e não sabe. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso agora, se você puder contar um pouco como foi o programa. Eu ainda tenho uns minutinhos aqui nos meus 10 iniciais. Com certeza. Eu queria contar, porque o Rio Grande do Sul tem uma rede muito desigual, há muita desigualdade dentro da própria rede, para você ter ideia. Durante a pandemia, nós tivemos índices que variaram de 19% a 78% de acesso, de engajamento nas aulas. E esse engajamento não é socioemocional e nem por decisão, é acesso mesmo à tecnologia. E, lamentavelmente, ficou escancarado o problema sério que a gente tem de racismo estrutural, de desigualdade socioeconômica e racial. 19% de engajamento é dos meninos negros, 78% de engajamento, meninas brancas, dentro da própria rede estadual. Então, a partir desses dados, nós já tínhamos distribuído Chromebooks para os professores o ano passado, um para cada professor, a rede deu, ofereceu. Mas esse ano nós estamos oferecendo Chromebooks para os estudantes também, não individualmente, mas em conjunto de 30 com carrinho, dependendo do tamanho da escola, só para uso dos estudantes. E como a gente tem uma oferta muito baixa de escola em tempo integral, descobrir o Alicerce foi uma maravilha. Nós fizemos um piloto com 3 escolas, e deu tão certo, e eu gostei tanto da metodologia, viu, Mônica? Você que é o cérebro por trás do método, fiquei muito encantada com o método e com o cérebro por trás do método, que a gente está ampliando esse ano. Nós estamos começando no dia 2 de maio agora, indo de 3 escolas para 37 escolas, de menos de 200 alunos para mais de 2.000 alunos, porque o trabalho do Alicerce é muito na linha do que eu acredito como sendo a demanda necessária. Projeto de vida, inovação, português, matemática, inglês, estímulos artísticos, a criatividade, ou seja, eu encontro no programa do Alicerce um reforço muito importante ao que nós estamos fazendo na rede estadual como política pública
de recomposição da aprendizagem, de aceleração das aprendizagens perdidas, mas principalmente de preparação para os jovens para um mundo em mudança, em que a gente não sabe que profissão eles terão, e que, mais além do conhecimento cognitivo, da competência cognitiva, eles precisam ter capacidade de trabalhar em grupo, curiosidade para buscar aprendizagem, uma relação satisfatória com a aprendizagem, a motivação intrínseca que a gente fala, e é por aí que a gente tem que caminhar, Andréia. Esse é o caminho do século XXI, esse é o nosso desafio como educadores, como rede grande, desigual, mas que acredita na possibilidade de superação das desigualdades. Obrigada, Raquel. A gente, é bem por aí que a gente trabalha, a gente costuma falar no Alicerce que a gente quer resgatar a paixão por aprender, que é um pouco disso que você falou. Eu acho que mais do que ensinar os nossos alunos a ler, escrever e fazer uma conta de matemática, de somar ou subtrair, o que a gente precisa resgatar é a paixão dos nossos alunos por aprender e ensiná-los que eles vão ser eternos alunos, né? A gente nunca para de aprender, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que tudo muda o tempo inteiro, a gente precisa ter esse olhar e essa mentalidade de eternos aprendizes, né? Acho que é um pouco isso que a gente busca resgatar. Mas eu queria puxar a Cláudia aqui, então, para participar e se apresentar ao grupo também. Cláudia, acho que é muito legal ter a sua voz e a sua opinião, porque acho que você, além de pesquisadora, também atuou como secretária, né, na sua carreira, na sua experiência, e hoje, na verdade, você atua como mentora de várias secretarias de vários municípios espalhados pelo Brasil, né, então acho que é super bacana se você pudesse dar um pouco do seu olhar para o cenário atual da educação, né, tendo a pandemia como pano de fundo, ou a nossa saída, bate na madeira, né, nossa saída da pandemia no cenário atual, e os desafios, né, que os gestores enfrentam hoje, e como têm sido suas mentorias recentemente com secretários. Você está no mudo, Cláudia. Para variar, né? Todos nós passamos por um momento de não ligar o microfone. Eu queria primeiro agradecer o convite e falar da minha alegria de refletir um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. E para quem vai dormir logo depois, eu queria dizer que pesadelos são possíveis, fazer como dizem em inglês, um disclaimer, uma alerta, porque a situação é muito desafiadora, é muito desafiadora. Nós vivemos, e eu acho que não faz sentido varrer os problemas para debaixo do tapete, a maior crise educacional do país. Aí vocês podem dizer, bom, mas como assim maior crise educacional do país? Até o final da década de 60, a gente só tinha 40% das crianças na escola. Desde que as crianças estão na escola, é a maior crise que nós vivemos. Porque imagine o que significa ficar 2 anos de escolas fechadas. Não estou dizendo que não deveriam estar fechadas, mas vamos olhar objetivamente para esse fato. 2 anos de escolas fechadas, vocês estão vendo atrás de mim uma parte da minha biblioteca. Uns com livros em casa, não vou falar nem de conectividade a equipamento, com livros em casa, os pais em teletrabalho, com um repertório cultural um pouco mais variado, enquanto outros, especialmente quando a gente fala de crianças pequenas que não têm autonomia para aprender, os seus pais estavam na rua buscando renda para pôr comida na mesa. E não tinha nem livro, nem conectividade, nem equipamento, ou quando tinha conectividade, muitas vezes, em várias partes do Brasil, era o único celular da família, que era usado para trabalhar também, e outras coisas. Eu estou dizendo isso para a gente ter uma noção do que precisa ser feito. E não é que em 2019 nós estávamos ótimos. Se a gente pegar os dados educacionais pré-pandemia, né, vou dar só alguns para a gente pensar. Em 2016, teve a Avaliação Nacional de Alfabetização, que media as crianças de 3º ano do ensino fundamental. Portanto, elas estariam com entre 8 e 9 anos de idade.
essas crianças, 55% delas, praticamente, não se alfabetizaram, medido em 2016. Depois disso, não teve avaliação censitária de alfabetização, era feito só em escolas públicas, essa avaliação. Mas vamos também lembrar que 81,4% das crianças e jovens brasileiros estudam em escolas públicas, é a grande maioria. Se a gente olhar para o ensino médio, que a Raquel também descreveu as alegrias e os desafios da implementação do novo ensino médio, tem gente que diz, não, mas vai acabar com o ensino médio, o novo ensino médio, como se ele já não tivesse mal o suficiente pré-pandemia, né? Se a gente pegar os dados de 2019, só 10,8% dos alunos aprenderam do terceiro ano do ensino médio, lembrando que nem todos concluem o Fundamental 2, só 10,8% dos alunos aprenderam o suficiente em matemática, o básico do básico, e 37,1% em português. Então, já tínhamos desafios grandes. O PISA, que é aquele teste internacional organizado pela OCDE, mostra o Brasil numa posição não só desfavorável, vamos lembrar que nós somos a 12ª economia em termos de PIB, como estagnado e o segundo país mais desigual entre as 79 economias que participaram do último PISA. Né? Isso, o PISA é aplicado para jovens de 15 anos. Além disso, na ocasião de realização do PISA, é feito um questionário para os alunos, outro para os professores. Perguntados qual a profissão dos seus sonhos, só 2,7% dos alunos brasileiros dizem que querem ser professores. Por quê? Por que tão pouco? Pelos salários, mas também pelo baixo respeito ou reconhecimento profissional emprestado à profissão. Isso faz com que, e quem vos fala começou a vida profissional como professora, mas isso faz com que muito talento não seja atraído para a profissão, e o talento que é atraído nem sempre permanece na profissão. Então, nós temos um desafio enorme. Achar que nós podemos, pós-pandemia, depois de toda essa crise, voltar ao que era antes, não faz sentido nenhum. Nós temos duas tarefas, ou dois conjuntos de tarefas para fazer. Um deles é fazer a recomposição das aprendizagens que foram perdidas. Houve uma tendência entre alguns educadores de dizer assim, não vamos falar de aprendizagens perdidas, porque isso estigmatiza uma geração. Vamos acordar aqui. Como assim estigmatizar? Vamos resolver o problema. Isso significaria varrer o produto ano não alfabetizados. Nós estamos com alunos que não fizeram educação infantil e entram no primeiro ano do ensino fundamental e não têm alguns hábitos importantes que vão ser fundamentais para a aprendizagem dali para frente. Nós estamos com alunos de ensino médio que não concluíram o Fundamental 2 ou concluíram de uma forma muito precária. Então, nós temos que recompor isso. Esse é um conjunto de ações entre os compor as aprendizagens. Muito bem, diriam vocês, deixa que os professores recomponham sozinhos, o que faria sentido que as redes muito grandes se organizassem. Vamos lembrar que 80% dos municípios brasileiros não tem mais de 4 escolas. Então, não é que tem a sede da Secretaria da Educação, que está com tempo, energia para organizar um sistema de recuperação de aprendizagem. Então, é algo que precisa ser pensado. Um outro conjunto de atividades que a gente precisa fazer é transformar estruturalmente a educação. E eu sei que entrou na moda, nesse Brasil polarizado, pensar em balas de prata, uma solução mágica que resolve todos os problemas. Vamos botar todo mundo em escola cívico-militar, ou vamos mandar todo mundo fazer homeschooling, ou vamos fazer... Não tem solução mágica para a educação. É muito trabalho e organização. E como diz o Michael Fullan, que é um canadense, um grande pensador canadense da educação, a gente tem que fazer uma transformação sistêmica, de várias pecinhas ao mesmo tempo. Então, tornar a profissão de professor mais atrativa, e sinto muito, pessoal da área econômica, isso mexe com salário, sim,
tem que melhorar os salários, tem que evitar fragmentação de contratos, ou seja, professores que dão aula em 3, 4 municípios para conseguir completar a carga horária. A ideia da escola em tempo integral, que a Raquel mencionou, ela é fundamental não só para o aluno ter mais tempo significativo de aprendizagem, mas para o professor ter as suas condições de trabalho muito mais organizadas. Então, ele dá aula numa única escola, conhece seus alunos pelo nome, consegue colaborar com seus pares. Eu sei que no meu tempo está acabando, eu só queria, nessa primeira resposta, pensar que em 2022, nós temos que, ao mesmo tempo, recompor as aprendizagens perdidas e criar a educação do século XXI, que não era a que existia antes. Não é que era um lixo a educação, mas nós temos que construir as condições para ter uma educação que prepare para a revolução 4.0 ou para a revolução digital, em que a inteligência artificial substitui trabalho humano, inclusive trabalho humano que demanda competências intelectuais. Senão, nós vamos ser todos, essa geração que está na escola, substituídos por máquina. Boa notícia, dá para fazer, desde que a gente coloque o MEC para trabalhar nessa direção de coordenar a Política Nacional de Educação, e desde que em cada rede a gente crie condições para uma escola que ensine a pensar, que religue os saberes, como diz o Edgar Morin, que conecte em áreas de conhecimento, que não é desprezar as disciplinas, não, é conectá-las. Dá para fazer? Dá. Vai dar um baita de um trabalho, mas o Brasil não tem o direito de pensar pequeno. Como eu disse antes, nós somos a 12ª economia em termos de PIB, não somos um país pobre, somos só um país profundamente desigual. Era isso na primeira pergunta. Super obrigada, Cláudia, uma aula. Se eu conheço bem a Mônica, ela deve estar se coçando para comentar em cima, né, Mônica? Eu te conheço bem, você está se coçando para falar, então já vou te passar a palavra. Acho que, para começar, e depois, se você quiser comentar as falas da Raquel e da Cláudia, também fica à vontade, mas acho que você é uma pesquisadora da área de aprendizagem, né? E eu gosto de apresentar a Mônica assim, porque às vezes a área a área pedagógica das organizações ligadas à educação tem sempre muitas pessoas com experiência muito focada em pedagogia ou educação, né, propriamente dita, e a sua experiência é muito no distúrbio de aprendizagem ou na aprendizagem em si, né? Eu gosto sempre de falar que a Mônica tem um olhar muito para o aluno, né? O que importa é que o aluno aprenda, né? Esse é um negócio que a Mônica fala muito e que virou um princípio do alicerce, né? O importante é o aluno. Então, assim, sob essa perspectiva, né, de sempre colocar o aluno no centro do processo, que recomendações você teria para os gestores públicos nesse momento de pós-pandemia, de salas de aula em níveis muito, né, com alunos em níveis muito diversos, uma heterogeneidade tão grande de nível dentro da sala de aula? Como fazer isso dentro das redes, Mônica? Obrigada, Déia. De fato, para alguém que gosta de estudar aprendizagem, né, esse momento é quase surreal, esse momento que a gente está vivendo agora, e mesmo com todo, enfim, com toda a experiência ou com toda a dedicação que a gente tenha tido para aprender ao longo da vida, né, como a professora Cláudia e a professora Raquel colocaram, ainda assim falta muita informação, né? A gente está vivendo um grande laboratório, essa aqui é a verdade, né? Então, a gente tenta usar tudo o que a gente já viu dar certo, e tem coisas que a gente está testando agora pela primeira vez, né? Eu acho que, complementando, né, e, enfim, e aproveitando a oportunidade, agradecendo o convite e as pessoas que estão agora participando do evento, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da aprendizagem e da cognição, porque eu acho que aproveitando o que a Déia falou, né, que essa é a minha área de formação, eu me sinto uma especialista em aprendizagem, é assim que eu me defino, e assim que eu gosto de pensar, porque eu comecei a estudar aprendizagem
trabalhando com pessoas que tinham transtornos de aprendizagem, sim, que foi no início da minha carreira, enfim. E ao longo dos anos, eu fui percebendo que, quando a gente aplicava os princípios e as metodologias que eram bons para a pessoa que tinha transtorno de aprendizagem, todo mundo aprendia mais rápido e melhor, né? Que é o princípio do desenho universal da aprendizagem. Então, isso me fez pensar em compartilhar aqui com vocês algumas ideias, né, para como a gente pode olhar esse momento. Primeiro, é que a aprendizagem, ela não é apenas, né, a aprendizagem curricular, né, aquilo que a gente tem que aprender porque está no currículo, ou porque, enfim, ou porque está no livro, né? A aprendizagem, ela é um comportamento, né, e é um comportamento emergente. Então, eu sei que a pessoa está se desenvolvendo porque ela está aprendendo. Então, quando a gente fala em recuperação de aprendizagem, ou como algumas pessoas têm preferido falar em recomposição da aprendizagem, a gente está falando, na realidade, de desenvolvimento humano, né? O efeito maior do COVID é um atraso no desenvolvimento do quê? De linguagem, de cognição, de comportamento social, né? Então, como a professora Raquel colocou, as crianças têm brigado mais, têm tido mais dificuldade de organização social. Com certeza, a gente também tem visto isso, todo mundo está vivendo isso, né? Um processo de ressocialização, um processo de perda de tempo de desenvolvimento de linguagem muito importante, né? E isso são os elementos que garantem a aprendizagem. Então, não tem aprendizagem sem o suporte desse desenvolvimento mais integral, desse desenvolvimento da cognição, né? Então, eu tenho aí mais um ponto que eu queria trazer, Déia, que é o termo recomposição da aprendizagem versus o termo recuperação da aprendizagem, né? Na realidade, quem me conhece sabe que eu não me preocupo muito com as terminologias, porque eu digo sempre que se o aluno está aprendendo, é porque a gente está indo pelo caminho certo, né? Tanto que a própria proposta do Alicerce é uma proposta de você não parar de testar caminhos diferentes enquanto você não percebe que a pessoa esteja aprendendo, porque é natural do ser humano aprender. Não aprender é um sintoma para a gente, né? Na nossa forma de enxergar. Por que ele não está aprendendo? Então, recomposição de aprendizagem, claro, é para o sistema, né? Para os conteúdos que eu vou dar, a forma que eu vou dar, mas do ponto de vista do indivíduo, da pessoa, eu preciso recuperar tempo perdido mesmo, né? Eu preciso recuperar desenvolvimento, eu preciso recuperar cognição, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa, para poder enfrentar, ter um olhar bastante integral para os nossos alunos, independente da idade, né? Entender bastante de desenvolvimento humano, né? Finalmente, eu sempre falo isso há muitos anos, mas acho que agora mais do que nunca, né? O educador precisa entender o que um estudante com 6 anos precisaria saber fazer, porque aí ele consegue entrar na métrica, independente da questão do conteúdo da BNCC, que a gente sabe qual é e que eu compartilho que tem que ser ensinado, né, o português, a matemática, enfim, mas eu preciso também olhar para a perda de desenvolvimento que os alunos tiveram, desenvolvimento social, desenvolvimento linguístico, desenvolvimento cognitivo no sentido maior, né, e aí eu acho que é um trabalho multidisciplinar, integrado, para poder ajudar as escolas, os professores, os gestores, a entender que existem ações que podem ser feitas dentro da escola que vão permitir. Travou só para mim ou travou para todo mundo? Travou. Travou para todo mundo. Então, voltou. Voltou? Travou um pouquinho. Então vou recuperar. Agora aqui. voltou. Então, eu acho que o foco é em a gente poder oferecer recursos para que as redes possam
olhar para os alunos como indivíduos em desenvolvimento e que dentro da proposta que a gente traga agora não seja apenas uma proposta dos conteúdos, porque ela é super importante, mas também para o desenvolvimento. Então, é a hora da gente saber o que é que um aluno de 6 anos deveria fazer, de 12, de 14, não só apenas em termos de conteúdo adquirido, mas em termos de desenvolvimento humano. E aí, só emendando, uma outra questão muito importante é que a gente ajude essa geração a desenvolver o senso de autoeficácia, né? Porque o que faz alguém querer continuar a aprender é perceber que consegue aprender. E esse é o grande perigo, né? Porque quando o aluno vai à escola e falha em aprender, ele confirma que ele não, vamos dizer um termo popular, ele não dá para aquilo, né? Não dá para coisa. Então, você só quer aprender mais se você é eficaz naquilo que você faz. Então, tem vários estudos que mostram que a autoeficácia, do ponto de vista de desenvolvimento, ela garante que você se engaje no desenvolvimento, na aprendizagem. E é por isso que eu não posso dar um estímulo, nem que seja muito distante do aluno, porque ele vai desengajar, porque eu não consigo entender, e obviamente, o contrário também, não posso dar uma coisa muito fácil. E daí vem a metodologia que a gente acabou adaptando no Alicerce, que é justamente poder organizar os alunos pelo nível de desenvolvimento e aprendizagem que eles estão, para evitar de agrupar só pelo ano escolar, já que a gente sabe que o grupo é muito heterogêneo, não faria sentido do ponto de vista de recuperação ou recomposição das aprendizagens, né? Então, é isso, em poucas palavras, assim, que nunca são poucas, quando a gente gosta do assunto é difícil falar pouco, mas é isso que eu queria colocar. Obrigada, Déia. Legal, obrigada, Mônica. Eu vou abrir espaço para caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ser por escrito no chat ou pode abrir o microfone para fazer, então vão se preparando se quiserem fazer alguma pergunta aqui, tanto para a Raquel, quanto para a Cláudia, quanto para a Mônica, ou até para mim, se tiverem interesse, poderem, né, falar aqui. Acho que a ideia do papo é ser um espaço aberto de trocas, então a gente quer que vocês participem também, então aqueles que tiverem interesse ou sinalizem, né, nas reações aqui do Zoom, se souberem, ou destravem o microfone, podem fazer. Mas enquanto ninguém se manifesta, eu acho que eu vou pegar um ponto da fala das três com relação aos impactos da pandemia e perguntar para as três, ou para quem quiser responder, com relação à parte socioemocional, né? Eu acho que a gente, assim, um dos impactos, outro impacto da pandemia, além da defasagem enfim, a recuperação da defasagem que a gente vai ter que fazer agora nos próximos anos, acho que tem um impacto relevante no socioemocional também, né? Nos alunos de todas as idades. A gente tem conversado um pouco aqui no Alicerce com relação aos alunos mais novinhos, todas as habilidades, né, sociais, de convívio em grupo, né, e trabalho em equipe, e o quanto a socialização foi impactada para esses alunos de faixa etária, né, mais novinhos, e até os mais velhos, né, a gente vê índices de depressão entre os jovens, né, que tanto precisam, né, de uma socialização, e o quanto isso os beneficia para o início de uma carreira profissional. Então, acho que isso tem vários impactos, né, e acho que foram sentidos em todos os lugares do Brasil e do mundo, e em todas as faixas etárias, né, e acho que isso tem um impacto relevante na aprendizagem. A gente fala muito aqui no Alicerce também o quanto esse trabalho socioemocional depois ajuda na aprendizagem cognitiva. Então, não sei, Raquel, se você tiver algum comentário para fazer da experiência do Rio Grande do Sul com relação a isso. Acho que os jovens no ensino médio como um todo foram muito impactados por conta desse isolamento social, né? Isso, até para entender essa questão socioemocional, André, eu acho que é bom a gente lembrar a origem da nossa escola. Nossa escola surgiu há mais de 200 anos com o iluminismo como uma reação à Idade Média e à ignorância da Idade Média. Então, é uma escola que nasceu acreditando, e ainda bem,
que a razão tinha que ser a linha norteadora, o conhecimento era o que importava. A razão e o conhecimento eram os norteadores da escola lá atrás, há mais de 200 anos. E isso prevaleceu tanto ao longo dos 200 anos que até hoje, a gente ainda escuta gente falar o seguinte: ter disciplina, ser respeitoso, não jogar coisa no chão, a gente aprende em casa, porque na escola a gente aprende português, matemática, história e geografia. Isso é um equívoco tão grande, é quase como se você dissesse um aluno que voltou da pandemia muito triste porque o avô morreu, é como se você dissesse para ele: olha, meu filho, deixa a sua tristeza pela morte do avô lá fora e entra para a sala de aula, porque aqui agora é matemática. Ou seja, é um absurdo, mas a gente ainda acredita que haja essa separação. E por isso que a BNCC trabalha a educação integral, a integralidade do ser humano, em suas dimensões intelectual, cultural, socioemocional, psicológica, espiritual. Isso é que é a educação integral. Em tempo integral é uma extensão do tempo, mas a educação integral ela pode ser feita numa escola parcial. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje, e o reconhecimento das competências socioemocionais como a base da integralidade, da plenitude do ser humano. E é por isso que a gente está tendo esse desafio, André. Na primeira pergunta, quando você falou da reforma do ensino médio, porque a gente tem que trabalhar por área de conhecimento, a reintegração dos saberes, como a Cláudia lembrou do Edgar Morin, a educação integral, isso é uma mudança conceitual muito grande em relação àquela escola que o conhecimento e a razão são a única razão de ser, né? Agora, as competências socioemocionais, centenas de pesquisas mostram a influência da capacidade. Você pode ser perfeito em física, mas não sabe trabalhar em equipe, não sabe colaborar. Se você erra, você não tem persistência nem resiliência para retomar e, a partir do erro, construir novos caminhos. Então, a educação é esse local das aprendizagens, como a Mônica disse, não daquilo que está no currículo, ou então, Mônica, a gente tem que interpretar currículo como tudo que acontece na escola, e não aquela coisa das disciplinas separadas, né? Então, currículo, na verdade, eu entendo como sendo tudo que acontece dentro da escola, e entendo a escola como local das aprendizagens, da física, da tolerância, do respeito, da diversidade, enfim. E é essa escola, não é, que a gente tem que alimentar. E há questões, a própria motivação, que não é uma competência socioemocional, entra numa outra categoria das volitivas, mas a motivação hoje está provado que ela é determinante na aprendizagem dos alunos, numa força até maior do nível de escolaridade da mãe, que até então a gente entendia como sendo a influência mais forte na aprendizagem. Então, crianças de nível muito vulnerável, quando motivadas, avançam. Crianças com todas as facilidades, se não motivadas, não avançam. Então, é esse universo complexo de cognitivo, socioemocional, volitivo, a riqueza do ser humano no seu desenvolvimento humano, como, né, a Mônica lembrou. Esse é o desafio que a gente tem na escola. Você quer coisa melhor, Andréia, do que a gente poder discutir, aprender, estudar dessa maravilha que é o ser humano? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita oportunidade de aprendizado. Bacana, obrigada, Raquel. Mônica, Cláudia, não sei se vocês querem comentar sobre esse ponto também. No mutado, Cláudia. Eu vou falar rapidinho, porque eu vi que tem gente com mão levantada, mas rapidamente,
Às vezes me perguntam se essa questão do socioemocional é um modismo, e evidentemente que não é. Como a Raquel disse, há muita pesquisa, e a gente tem que sair do negacionismo científico em saúde, mas também em educação. Todo mundo critica o negacionismo científico em saúde, todo mundo não, uma parcela importante da população, mas, às vezes, membros dessa parcela que criticam o negacionismo em saúde esquecem que em educação também há muito negacionismo. A gente tem que ver o que funciona, o que não funciona, tem pesquisa, não é assim, eu vou dar uma aula, né? E eu vejo como é que eu estou me sentindo hoje, seria o equivalente a dizer, eu vou operar o cérebro de uma criança, né, para pegar a metáfora do que o professor faz, não certo? Eu vou operar, eu quero ver como é que eu me sinto, qual é, assim, a arte de operar o cérebro que eu estou inspirado para fazer, o neurocirurgião. Lógico que não, lógico que não. Embora inspiração possa e experimentação possa existir, não é assim. E a gente sabe que persistência, resiliência, até garra, que é uma combinação de esforço com paixão, não só é importante para a aprendizagem, como é ensinável, desde a educação infantil. Até a motivação, Raquel, é ensinável. É ensinável. E essa é a boa notícia, isso coloca o professor num outro patamar, e ele deixa de ser entre aspas, mero fornecedor de aulas expositivas e passa a ser um assegurador de aprendizagens, né? Tem a ver com o que a Mônica falou agora há pouco. Ele vai ter que combinar no seu processo de ensino a oferta daquela área ou daquela disciplina que ele ensina, se ele for um professor de Fundamental 2 ou de ensino médio, com o desenvolvimento de competências socioemocionais, que nós vamos precisar, inclusive, para substituir os robôs. Se a gente quer não ser substituídos por máquinas, nós vamos ter que aprender a trabalhar em equipe, vamos ter que aprender a resolver problemas colaborativamente com criatividade, vamos ter que aprender uma série dessas coisas. E daí a importância de usar essas competências socioemocionais, não só no currículo normal, a tradução da base em currículos estaduais, municipais ou escolares, mas até na recomposição de aprendizagens. Porque, como bem disse a Mônica, se o menino não consegue aprender e ele sente que ele não tem as condições para isso, ele acaba chegando à conclusão que ele não dá para coisa. E como diz a Carol Dweck, que é uma grande psicóloga cognitivista, a inteligência e os talentos se desenvolvem, eles não são dados. Eu não tenho meninos que não têm jeito para educação física e outros que não têm jeito para matemática. Jeito se aprende, inclusive jeito para competências socioemocionais. Bacana. Mônica, você quer comentar? Que eu sei que esse tema também tá dentro do seu coração. Não, com certeza, mas foi tão bem colocado já pela Raquel e pela Cláudia, eu vou deixar o Clark fazer a pergunta dele, que eu vi que ele está com a mãozinha aí faz tempo, e aí a gente retoma depois. Combinado. Clark, então, bem-vindo, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta para a gente. E seria legal se você pudesse apresentar também de onde você fala. Boa noite a todos, todas. Vocês conseguem me escutar? Sim, muito bem. Perfeito. Vou dar um abraço super especial para a secretária Raquel, né, que é a nossa secretária aqui do Rio Grande do Sul. Para nós é uma alegria contar com ela como nossa secretária aqui no Rio Grande, já que somos uma rede tão complexa, né? Às vezes a gente precisa olhar para fora também para tentar melhorar os nossos patamares. Que bom contar com a professora Raquel. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu vi que tem outras pessoas também que fizeram alguns comentários ali no chat. Meu espaço de fala é de uma escola estadual, né, aqui do Rio Grande do Sul. Os desafios, eles são muito complexos e muitas questões elas já existiam antes, né, como a Cláudia falou muito bem. Algumas lacunas que já existiam hoje são abismos, né, isso é fato. Se tornaram abismos pela pandemia. A questão salarial de professores sempre foi problema, é problema e sempre vai ser. Isso faz parte, né?
de qualquer rede, de qualquer contexto, de qualquer território. Mas nesse momento que nós estamos, o professor ele é super importante, né, para esse processo de retomada. E eu já escutei a própria secretária Raquel falando várias vezes, a Cláudia também já escutei falando muito sobre essa posição do professor. A Mônica é a primeira vez que eu estou escutando, mas já estou adorando a fala dela. E aí, nesse sentido, eu gostaria de que nós pudéssemos discutir aqui no coletivo que estratégias, que ações, além dessa questão curricular, que aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos fazendo, né? Até na questão de formação continuada para os professores, seja formação online, seja formação presencial, que isso é super importante, porque ninguém estava preparado para lidar com as situações do agora, então a formação continuada é uma estratégia super necessária. Mas, para além disso, né, para nós termos um trabalho pedagógico e para que, de fato, se possa pensar a aprendizagem nessa lógica integral, né, que a gente está discutindo aqui, desse sujeito integral, que estratégias nós poderíamos pensar, né, uma vez que os desafios novos estão atingindo contextos iguais, né, os mesmos contextos de antes da pandemia. São as mesmas salas de aula, são as mesmas pessoas trabalhando, né, com raras exceções, novos profissionais ingressando, mas são os mesmos contextos. Claro, aumentos, evoluções nós tivemos, mas a sala de aula é a mesma, entre aspas, né? O professor ele está remando e está tentando e está conseguindo em muitos casos, mas há aí uma jornada também estafante, né? Muitos professores que não estão sabendo lidar com essa situação, dos alunos que estão, sim, com muita indisciplina, e para que a gente possa iniciar qualquer processo pedagógico, a gente precisa, primeiro, ter, né, uma lógica constituída em sala de aula. E aí, a pergunta de $1 milhão, né, de R$1 milhão, que soluções a gente poderia pensar? Claro que cada rede está pensando de acordo com a sua realidade, mas quem sabe turmas menores, com menos alunos, um instrumento super importante é a avaliação diagnóstica, que também aqui no Rio Grande do Sul já foi feito, para a gente poder constituir novas turmas, né? Pensando os alunos também de acordo com as suas lacunas, porque não tem como a gente fazer um trabalho igual para todos, isso é surreal, não existe, né? Então, que estratégias nós poderíamos pensar que outras redes, né, como a Cláudia aí tem uma visão macro de Brasil, que outras redes também estão pensando, como os outros países que já voltaram antes do que nós, acho que esse é um olhar importante da gente fazer. Nós demoramos muito para voltar ao presencial, né? Então, que outras experiências nós poderíamos pensar? E aí, aqui, bem do meu universo de sala de aula, né? Minha pergunta nesse sentido. Obrigado. Bom, já que você dirigiu a pergunta nesse sentido para mim, eu vou falar antes da Raquel. Então, tá bom. Qual é a solução para essa questão de salas de aula lotadas, com os alunos indisciplinados, né? A Raquel tinha, inclusive, descrito essa situação, né? E não é só no Rio Grande do Sul que está sendo. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma combinação de 3 coisas que parecem opostas, mas não são. Uma delas é ter uma postura de acolhimento, ou seja, deixar espaço para o menino falar: o meu avô morreu, ou eu achei que estava feliz de voltar para a escola, mas eu gostava mesmo era do recreio, sabe, essas coisas que... então, ter uma postura de acolhimento que não é fácil para o professor, não é fácil mesmo, porque o professor também sofreu, não é que o professor tem que abrir mão da sua ideia. E eu acho que é justamente nessa comunhão de sofrimentos que o professor pode mais ajudar o aluno. A Mônica também provavelmente tem uma... É dizer assim: olha, não foi fácil para mim a pandemia, e para vocês? Sabe, no momento em que eu me ponho numa posição de escuta e falando assim: olha, quem está falando com vocês passou por isso, passou de uma outra maneira, porque eu sou um adulto, mas eu passei por isso também, eu acho que é... Então, por um lado, uma postura de acolhimento. Por outro,
não ficar rendido a essa postura de acolhimento, porque, afinal de contas, esse menino sabe que ele tem que recuperar, ainda mais quando a gente está falando de ensino médio, que é o caso de vocês, ele sabe que amanhã é modo de dizer, você vai ter o Enem aí, então não adianta ele só ficar falando o quanto ele sofreu. Por outro lado, avançar no currículo com uma priorização curricular bem feita. Uma recomendação que eu dei em outro momento para muita gente é: que tal fazer um projeto sobre a Covid? Aprendizagem baseada em projetos. Juntar os professores de diferentes disciplinas e, um exemplo, escrever uma carta longa ou um capítulo de um livro sobre o que foi viver a Covid para os netos, para os seus netos lerem. Porque esses meninos vão contar para os netos deles que eles viveram a Covid. O que foi? Meu pai perdeu emprego, não perdeu emprego, aí eu trabalho produção textual, aí eu trabalho outras coisas. Como é que calcula a média móvel de morte ou de casos? O que é vírus? O que é mutação de vírus? Eu estou dando um exemplo bem... E a terceira coisa, e aí baseada na experiência de redes de ensino médio que estão dando certo, é o tal projeto de vida. Porque que no momento em que o menino, para mim é tudo menino, viu, Clark? O menino vai falar dos seus sonhos e você vai ensinar esse menino de que ele é um empreendedor da sua vida escolar e da sua vida futura, da sua própria vida futura, que ele pode sonhar alto e transformar esse sonho num projeto de vida. Eu vi muita indisciplina virar disciplina. Eu visitei dezenas de escolas em Pernambuco de tempo integral, onde começou-se a trabalhar com projeto de vida. Parece que você está num outro mundo. Você não está no Brasil, em escolas de ensino médio. Por quê? Porque eles se sentiram os construtores da sua própria vida. Eles não foram infantilizados. Fácil de falar, difícil de fazer, mas viável. Raquel? Raquel, você está no mudo. Ei, Cláudia, só porque eu falei de você, eu fiz a mesma coisa. Olha, eu assino embaixo tudo isso que a Cláudia disse e queria, Clark, tentar, inclusive, avançar. Quando ela fala no projeto tematizando a Covid, em que você envolve todos, né? O aluno vai estudar biologia, falando de vírus, vai estudar matemática, vai estudar uma série de coisas em torno de um tema. Cada vez mais, não só a Covid, mas, em geral, a gente deve estimular, eu sei que é professor, né? Estimular o que a gente chama de aprendizagem sobre projetos, em torno de projetos, porque quando os alunos escolhem um projeto, eles escolhem um assunto pelo qual eles têm interesse. Só aí você já tem a motivação inicial, não é porque o professor mandou, mas é um assunto que ele tem interesse em saber. Ele vira intertransdisciplinar, ele vira por área de conhecimento, porque para entender determinado assunto, você vai ter que mexer com várias outras áreas de conhecimento. E a grande vantagem do projeto, da aprendizagem por projeto, é que, comparado com a aula expositiva, quando o professor dá uma aula expositiva, o aluno pode até aprender, mas ele vai aprender aquele conhecimento específico, o conteúdo que a gente fala. Quando ele trabalha com projeto, ele aprende um conjunto de outras competências e habilidades de convivência, de aprender a errar e corrigir o erro, de buscar a informação que precisa, que são as tais competências para a vida do século XXI, para o século XXI que a gente está trabalhando. Então, esse é um avanço que a gente tem que tentar fazer nas nossas escolas, esse trabalho por projeto que estimula essa articulação cognitiva e socioemocional. A Cláudia está coberta de razão, ela sabe que eu defendo isso desde sempre,
que é o professor em tempo integral, numa escola apenas. Temos que lutar para mudar a carreira do professor, esse professor que pula de escola em escola, que a gente chama de auleiro de rede. Ele é professor da rede, ele dá uma aula aqui, outra, uma escola aqui, outra ali, outra lá. O auleiro de rede tem que ser substituído pelo conceito do profissional da escola. Se ele é um profissional daquela escola, ele desenvolve com muito mais força o senso de pertencimento, a responsabilização pelos resultados, ele tem mais tempo de conhecer a coletividade, os seus alunos nas suas particularidades, as famílias, ele tem tempo de discutir com os colegas os problemas e os desafios de cada aluno envolvido ali. Então, essa pandemia escancarando essa desigualdade, a pandemia que trouxe a facilidade da tecnologia, porque para o ensino personalizado a tecnologia é um grande apoio, a gente tem que aproveitar este momento para virar a chave e sair da pandemia uma escola melhor, diferente da que a gente tinha, mas mais integral, mais participativa, mais estimulante, mais prazerosa, mais criativa. E criativa no sentido de propor caminhos, soluções, que é o que, e o que a Cláudia disse, a gente pode aprender. Criatividade não é um dom divino e nem uma coisa que acontece na garagem de casa, que algumas pessoas têm uma luz e, de repente, são criativas. Não, não. Criatividade é aprendida desde sempre e é a habilidade que vai nos salvar de virarmos robôs. A inteligência, a robotização substituiu já vários empregos na indústria. A inteligência artificial já entrou na medicina, na arquitetura, na odontologia, vai entrar cada vez mais. A única coisa que não pode ser substituída é a criatividade. Então, cada vez mais estimular a criatividade nos nossos alunos. Eu não tenho mais tempo, mas depois, claro, que eu quero que você procure saber qual que é o programa de escola criativa que a gente está começando aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Eu voltei dos Estados Unidos agora com essa coisa da escola criativa, da aprendizagem criativa, que depois, viu, André, a gente faz uma live só para falar da escola criativa. Eu tenho super interesse nesse assunto, Raquel. Eu até ia fazer um comentário. Eu fiz o meu MBA nos Estados Unidos e uma das matérias que eu fiz era justamente criatividade, chamava Criatividade para Líderes nas Empresas. Então, olha, como estimular a criatividade no meio corporativo. Super interessante esse tema. Completamente associados, criatividade, liderança. Eu fiquei 3 dias imersa no Media Lab do MIT, que é onde a gente tem um programa, eu vi alguém falando aí ao longo da vida, de Kindergarten for lifelong kindergarten, que é o jardim de infância, que a gente nem usa mais em português, que a gente fala da educação infantil, mas é o sentido de aprendizagem da criança no jardim da infância comparado com a aprendizagem da aula expositiva e como que ao longo da vida a gente tem que aprender como a criança aprende no jardim da infância, ou seja, envolvimento direto com aquilo que ele vai aprender, né? Exatamente. Esse é um assunto, a gente pode fazer uma outra live só desse assunto, que é super interessante e realmente tem muito impacto para qualquer oportunidade que o jovem tenha no futuro. Mas pegando esse gancho das suas referências, né, da sua viagem para os Estados Unidos e um pouco do meu comentário também, a Mônica recentemente esteve na BET, né, lá em UK, na feira que eles fazem de educação. E aí eu queria, aproveitando o gancho do Clark, também na pergunta dele, né, sobre referências internacionais, o que a gente pode trazer de fora, Mônica, na sua visão bem fresquinha da sua viagem recente para a feira da BET? O que a gente pode trazer de novidades ou referências de fora que podem ajudar a gente nesses desafios que a gente enfrenta nesse mundo pós-pandêmico? Então, buscar inspiração e colaboração, vamos lá, Dé. Eu, de fato, mês passado,
visitei 3 eventos, então, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Então, foi interessante para ver os momentos diferentes dos países e o que a educação tem discutido nos 3, quais têm sido os desafios, e, na realidade, muito parecido com os nossos, né? Assim, porque envolve o desenvolvimento humano, né? Então, a gente retoma. Mas algumas coisas que eu gostei, né, de olhar, e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Ainda na linha do que a Cláudia e a Raquel colocaram, e do comentário da Escola de Criatividade, ou do Long Life Kindergarten, eu vi muito projeto envolvendo a escola com a comunidade, né? De uma forma bastante interessante. Por exemplo, as aulas de história, né? Esse é um projeto da Holanda que eu vi sendo apresentado lá, que eu gostei muito, né? Os alunos vão... tem claro, uma introdução ao tema que está sendo discutido na escola, mas eles vão entrevistar pessoas que moram em comunidades para idosos, por exemplo, e ouvem a história contada por eles, e registram as histórias contadas por eles, né? Vão visitar, é como se a gente tivesse, o movimento que eu percebi é um movimento de recriar o que a gente chamava de métier antigamente, né? Da gente poder olhar o desenvolvimento do conhecimento na comunidade, aplicado. Então, falam-se muito, aí eu vou usar as expressões, porque eu acho que a gente não tem muito bem, assim, de upskilling, reskilling, ou seja, a gente organizar, isso tem muito a ver com o ensino médio, né? Você trazer o jovem para o mundo do trabalho, que não vai dar tempo de fazer toda a recuperação de conteúdo por conteúdo para ele, então isso é uma coisa que já está muito comum, então como a gente dá esse próximo passo, como a gente desenvolve as pessoas para fazerem tomadas de decisão mais assertivas, né? Então, muito pensando no ajuste ao que está acontecendo. Eu vi um projeto também que gostei muito, que eu achei muito criativo, que é uma biblioteca onde, na realidade, não são os livros, são as pessoas da comunidade que ficam sentadas lá, tem um revezamento, um planejamento, e eles contam as histórias da vida deles para os alunos que vão a essa videoteca, né, essa biblioteca, e aí falam sobre a pandemia, né, como a Cláudia colocou, o que eles viveram, o que eles ganharam, o que eles perderam. Então, eu percebo muito de uso de capital humano, né, que é o que a gente está falando aqui, para ressignificar esse momento, que é esse momento traumático, né, que a gente está vivendo, de crise, né, e eu vi isso nos vários locais, né, então, sim, a criatividade, sim, a habilidade da empatia, né, que os alunos têm trazido, e eu tenho uma amiga que é psiquiatra, que ela usa um termo que eu gosto, que é o sofrimento assistido, né, que foi exatamente o que a Cláudia colocou, né, assim, é um sofrimento coletivo, então uma escuta ativa, né, para isso os professores aí, sou totalmente... eu concordo, né, com o que o Clark colocou, e outros tantos educadores têm trazido para a gente, da necessidade de suporte para poder viver esse momento, né? E aí eu acho que o suporte vem desse coletivo, né? De a gente poder buscar ajuda fora da comunidade, né? Na comunidade. E só para não estourar o tempo, trazendo um exemplo aqui que não tem nada a ver com essa coisa pós-pandemia, na realidade é pré-pandemia até. A minha filha mais nova fez ensino médio no Canadá, enquanto eu morava lá, né? E o que mais me surpreendeu no ensino médio lá no Canadá, que tem uma cultura de integrar, de fazer integração de imigrantes, né? Uma questão de cultura importante, é que as aulas no ensino médio eram poucos professores que davam várias disciplinas, mas eles conheciam muito bem cada aluno, a vida dos alunos, os pais dos alunos. Eles me ligavam, se 15 minutos de atraso, tocava o telefone, e é tudo escola pública, né? Olha, a sua filha, né, e não chegou ainda a aula, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa diferente, então esse é um ponto. E segundo, que parte do currículo deles era visitar a comunidade, discutir os problemas da comunidade para poder criar um projeto de vida que fosse
que conversasse com a realidade dele. Então, eles iam conversar com o comerciante do bairro, eles iam conversar com a biblioteca, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que não é caro, ele é criativo, né? É um processo da gente poder enxergar e integrar aí. A escola vai ter que buscar ajuda, não só dentro do muro da escola, né? Fora também. É isso. Bacana, obrigada. Raquel, quer fazer algum Não, comentário? eu queria só. É muito legal isso que a Mônica falou, mas o que é legal, Mônica, é que a gente tem, como eu vi agora em Boston, como você viu no Canadá e como a gente tem aqui no Brasil essas coisas acontecendo. O que existe de experiência, de projeto espetacular, a gente talvez esteja falhando na organização da comunicação. A gente tem o caso de Sobral e do ensino médio do Pernambuco, que são cases conhecidos e consolidados, mas a gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, a própria rede de escola criativa, tem muita coisa legal. O nosso grande desafio como gestores é dar escala e fazer com que aquilo que acontece numa escola também aconteça em todas, né? O grande desafio nosso é a desigualdade e a dificuldade em reproduzir em escala maior aquilo que acontece maravilhosamente em alguns lugares. Então, a gente ainda fica tendo aquela situação de que, dependendo do endereço que a criança nasceu, ele vai ter uma escola melhor ou pior, dependendo do perfil do diretor, dependendo do envolvimento da comunidade, da família. E essa é a grande questão que a gente tem que enfrentar no Brasil e superar isso, sabe? Concordo, eu acho que o Brasil tem iniciativas maravilhosas, e concordo com a questão da escala. Não só concordo, vivemos isso. Exatamente. Eu penso nisso todos os dias, exatamente. Esse é o nosso desafio constante aqui no Alicerce, né? A gente sempre tem um olhar de como é que a gente estrutura nossas soluções para dar certo nesse contexto de um piloto, mas sempre com o olhar de como é que isso se escalaria para o Brasil todo, né? Então, essa é uma preocupação, diria, frequente, constante nossa aqui. Mas, Cláudia, eu queria te ouvir também, né, para a gente ir chegando perto do encerramento, mas também para dar tempo para estimular outras perguntas, se mais alguém quiser contribuir. Um pouco do que você falou, né, que me marcou muito, assim, 80% dos municípios no Brasil são os municípios muito pequenos, né, com uma estrutura muito pequena, com, né, meia dúzia de escolas e olhe lá. Então, acho que é super bacana te ouvir um pouco mais sobre esse ponto. Acho que você atua muito próxima de muitos municípios, de muitos secretários de municípios pequenos. Acho que é legal você trazer um pouco dessa realidade aqui para o grupo, né? Como que esses secretários têm enfrentado essa realidade, esse mundo pós-pandêmico e como que a gente pode ajudá-los ou como eles podem se estruturar para conseguir superar todos os desafios. No mudo, Cláudia. Não, e hoje é a quarta vez que eu falo no ambiente coletivo, então eu acho que é. Bom, o hardware aqui está meio pifado. Muita coisa vem acontecendo nesses municípios. Por um lado, eles não têm a sede da secretaria. Por outro, eles têm escolas que eles podem visitar todos os dias. Se você tem 3 escolas, você pode passar nas 3 escolas todos os dias, você é dirigente municipal de educação. Mas você não tem uma estrutura que te banque. Por isso que foi criado a questão, o regime de colaboração na Constituição. Ou seja, o Estado deveria colaborar com seus municípios para ajudá-los. E vários estados fazem isso de uma maneira muito bacana há muitos anos. Não vou nem discutir o Rio Grande do Sul, porque a Raquel está há muito pouco tempo no Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, o Espírito Santo faz isso há anos.
inclusive com apoio da sociedade civil. E essa é uma outra coisa que a gente precisa romper no Brasil, que é olhar com desconfiança para a sociedade civil, como se fosse um bando de banqueiros que quer pegar as escolas para eles ou levar para um pretenso mercado. Não é nada disso. Em todos, vocês falaram do Canadá e da Inglaterra, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, conheci muitos sistemas educacionais. Em todos esses países, a sociedade civil se interessa pelas escolas, não só os pais pelas escolas de seus filhos, mas, assim, o padeiro do bairro quer saber como é que está a escola do seu bairro, não é também o mega empresário. E há muito que pode ser feito, e a gente descobriu nesses anos sem Ministério de Educação, porque, vamos ser honestos, nós não tivemos Ministério da Educação durante essa crise terrível que a gente viveu. A sociedade civil, de alguma maneira, se conectou às escolas. No Espírito Santo, eles foram controlados durante muito tempo, lá em 1900 antigamente, pelo tráfico de drogas, o governo estadual e um grupo de empresários, não grandes empresários, mas empresários falaram assim, vamos transformar o Espírito Santo. Não é um estado pequeno, dá para fazer, não é um estado tão desigual, dá para montar alguma coisa. E eles criaram as bases do que acabou virando o regime de colaboração do Estado com seus municípios. Então, uma alfabetização organizada e apoiada para os municípios pequenos pela Secretaria Estadual de Educação, com apoio desses empresários que imprimiam para eles os textos, formações dadas em conjunto e tudo mais. Outro estado que tem sido um campeão em colaboração e tem ajudado esses pequenos municípios é o Ceará. O que, a partir da experiência de Sobral, que não é nem um município pequeno, eles escalaram, apoiaram, criaram o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa e funcionou. Mas a tua pergunta, Andréia, não é o que o Estado pode fazer, mas o que eventualmente, até o alicerce pode fazer. E aí, boa notícia e má notícia. Má notícia, esses municípios não têm dinheiro para bancar isso. Boa notícia, muitos estados se interessam pelo que acontece naqueles municípios, porque a criança, o jovem que chega no ensino médio estudou na sua educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, num município. E quanto melhor, quanto mais bem preparado, claro que outros professores que estão aqui sabem disso, quanto mais bem preparado vier esse menino para o ensino médio, mais fácil será a vida do professor. Né? Você não vai ter na tua turma aluno analfabeto funcional aos montes. Então, vale a pena o Estado apoiar, a sociedade civil ajudar, e vale a pena a gente considerar que isso é uma tarefa de nação. Parece meio papo de político, mas não é, é assim, eu acho que a grande tarefa nossa nesse mundo pós-pandêmico é olhar com muito mais atenção para a educação, com esse olhar para o aluno que você falou, Andréia, com essa abordagem de que o que é importante no fim do dia é que o aluno permaneça na escola, conclua e até lá aprenda. Legal, obrigada, Cláudia. A gente está chegando muito próximo do fim, eu não vi ninguém mais levantando a mão, então eu queria, na verdade, oferecer os últimos minutinhos para as três convidadas fazerem as considerações finais, mas sem antes, eu queria agradecer, né, vocês três por aceitarem o nosso singelo convite para esse papo, agradecer a presença de todo mundo aqui, que sei que todo mundo tem as rotinas individuais, sociais e familiares, e já está um horário bem avançado da noite, então queria agradecer pelo tempo que vocês se disponibilizaram a ficar aqui
acompanhando o nosso papo, mas em especial as nossas 3 convidadas, Raquel, Cláudia, Mônica, super obrigada, estou super feliz de ter moderado esse papo de um tema tão importante e que faz, né, tá tão dentro assim do nosso foco e da nossa missão aqui no Alicerce. Então, meu super carinho, obrigada a vocês. Andréia, só uma coisa final. Se alguém tiver uma pergunta que não foi respondida, eu todo dia estou no Twitter escrevendo só sobre educação, eu não fico falando bem ou mal de político, não sei o quê, porque eu acho que já tem gente demais fazendo isso, não que eu não tenha minhas opiniões. Eu escrevo só sobre educação e respondo muito rapidamente perguntas. Então, se alguém tiver uma pergunta ou lembrar depois de uma pergunta, meu Twitter é @CláudiaCostin. Tudo junto. Ótimo. Meu Costin termina com N de navio. Ótimo. Então, aproveita, Cláudia, faz as suas considerações finais, depois eu passo para a Raquel e termino com a Mônica, então. Eu acho que meu último comentário já foi considerações finais. É a Tara, então. Obrigada. E a Cláudia é impressionante. Quando eu acordo às 5, que eu entro no Twitter, ela já está lá. É impressionante. Além da minha colunista preferida da Folha de São Paulo, é a minha twitteira favorita também. Então, eu começo o dia lendo o que ela colocou, que ela posta no Twitter, e recomendo, viu? Eu também tenho Twitter, mas eu não consigo ser tão eficiente quanto ela. Mas tem o Twitter, te convido a ir lá também. Não, as minhas palavras finais, André, é claro, além de agradecimento ao Instituto Alicerce, a você, a Mônica, além da alegria de participação com a Cláudia, que eu sempre gosto muito, a gente tem muita afinidade de pensamentos e de ideias. Eu não posso terminar deixando de lembrar e agradecer e reconhecer o trabalho dos professores e dos gestores nessa pandemia. Ninguém está fazendo em sala de aula hoje o que aprendeu na faculdade. Todo mundo teve que, com muita competência, com muita dedicação. Agora, como a gente fez essa live muito engatilhada, a Mônica fala uma coisa, eu aproveito, a Cláudia fala, eu aproveito, a gente vai acrescentando, né? Quando a Cláudia fala da tarefa de nação, eu queria reforçar essa ideia. A educação e a educação pública, particularmente, onde está mais de 80% das crianças e jovens brasileiras, é um projeto novo de educação, de certa forma, um projeto de país. É o projeto, quando a gente desenha um projeto de educação, a gente está desenhando o país que a gente quer. Quando eu falei em criar aprendizagem por projeto, estimulando não só o conteúdo, como as habilidades de colaboração, de inovação, a gente está projetando um país inovador, colaborativo, criativo. Então, eu queria finalizar lembrando que está nas nossas mãos, sim, apesar de todas as dificuldades, a gente ir virando essa chave e ter uma escola que pode e que deve ser cada dia mais estimulante, prazerosa, um lugar onde professores, alunos, servidores se realizam e sejam felizes, porque eu acho que a gente vem nessa vida para ser feliz. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Raquel. Mônica, suas palavras finais. Eu vou ser breve, eu só quero agradecer, dizer que foi um prazer aqui, obrigada pela oportunidade de ouvir e conversar com a professora Raquel, com a Cláudia e todos vocês que separaram um pedaço do dia para a gente poder falar sobre esse tema. E é isso, é só aqui minha gratidão e dizer que todo dia a gente tenta juntar mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, tá? Não vou dizer que é fácil, tem dia que não é, mas é um esforço coletivo, então fica aqui essa informação que eu acho que é importante para vocês que estão todos envolvidos na educação, né? Então, nós não estamos sozinhos, né? A gente está tentando colocar essas coisas em perspectiva e chegar a algumas conclusões. Então, obrigada, Déia, obrigada, boa noite. Gente. Obrigada, Mônica. Eu vou só reforçar aqui as últimas palavras da Mônica, dizendo que eu acho que esse desafio não é um desafio da rede pública sozinha, é um desafio do país, como bem colocado pela Raquel e também pela Cláudia, e dizer que o Alicerce, essa é a missão do Alicerce, né? A gente quer trabalhar em prol
da melhoria da educação para os nossos alunos, principalmente aqueles que vêm de escola pública, que, como a Raquel falou, são mais de 80% dos alunos do país são da rede pública. Então, essa é a nossa missão, isso faz parte do nosso sonho de zerar e eliminar o déficit de aprendizado que existe hoje no país. Então, para todos vocês que atuam dentro das redes, nos olhem como parceiros, né, nos acessem como parceiros, porque esse desafio é nosso também, de todos, na verdade, né? Muito obrigada para todo mundo, boa noite para todo mundo, obrigada pelo tempo, até mais. Boa noite a todos, obrigada. Obrigada.